Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista e hoje nós vamos conversar sobre o hipotireoidismo subclínico. Para falar sobre o hipotireoidismo subclínico, vamos entender o que é essa glândula tireoide que fica aqui na nossa região do pescoço, né? Ela produz hormônios importantes para o nosso metabolismo e quando ela não está funcionando direito, quando a gente tem uma diminuição da produção desse hormônio, que é o T3 e o T4, a gente tem uma condição clínica que a gente chama de hipotireoidismo. Esse hipotireoidismo é muito comum em pessoas que têm uma tendência familiar. E a causa mais comum que tem essa origem familiar é a tireoidite de Hashimoto. Então, na tireoidite de Hashimoto e no hipotireoidismo, quando essa glândula já não está funcionando direito e existe uma diminuição da produção, por exemplo, do T4, a gente normalmente encontra alguns sintomas como cansaço, fraqueza, indisposição, muita sonolência, dificuldade de concentração e memória, pele ressecada, queda de cabelo, prisão de ventre e, enfim, e às vezes até ganho de peso e inchaço. Então, nessa condição que é o hipotireoidismo, né, que requer tratamento, e o exame de sangue que a gente utiliza para dar o diagnóstico são dosagens hormonais, vou explicar para vocês, do hormônio TSH e do T4, normalmente a gente dosa o T4 livre. Então, nessa condição que é o hipotireoidismo, a gente vai ter o TSH alto e o T4 livre baixo. Então, o que é o hipotireoidismo subclínico? Como o próprio nome já diz, é quando o paciente ele tem ou alterações muito leves nessas dosagens hormonais, ou às vezes muito pouco ou nenhum sintoma. Por isso que a gente diz que ele é subclínico, porque ele não é evidente, ele não é assim um hipotireoidismo franco, que o paciente tem sintoma e que as alterações no exame de sangue elas vêm bastante alteradas, e aí nesse caso a gente não tem nem dúvida. Então, no hipotireoidismo subclínico, muitas das vezes a gente encontra uma discreta elevação do TSH, normalmente esse nível, por exemplo, não ultrapassa 10, então ele fica em torno de 5, 6, 7, e o T4 livre, normalmente ele está normal ou no limite inferior, mas não tem muita anormalidade nessa dosagem de T4, nem da de T4 livre. Então, nessa condição, se o paciente ele não tem nenhum sintoma ou tem poucos sintomas, a gente pode classificar como hipotireoidismo subclínico. O hipotireoidismo subclínico nem sempre requer tratamento. O tratamento, que seria a reposição do hormônio T4, é feita só em alguns casos. Ou quando a gente sabe que o paciente tem história familiar e ele vai acabar evoluindo para o hipotireoidismo franco, quando a gente percebe que esse TSH está subindo cada vez mais, então existe uma progressão da doença, a gente pode optar por tratar logo, ou quando a gente acha que o paciente tem algum sintoma, mesmo que esses sintomas sejam subjetivos, às vezes a gente opta por tratar para ver se existe alguma melhora. Normalmente o TSH, quando ele está acima de 10 e o paciente tem sintoma, a gente não tem dúvida, a gente já trata. Claro, depende da faixa etária também desse paciente, mas em alguns casos, quando esse TSH está só um pouquinho alterado, a gente acompanha e pede para repetir esse exame, porque o hipotireoidismo subclínico, ele pode ser transitório. Então, às vezes, é uma condição que quando a gente acompanha e repete esse exame posteriormente, já normaliza sozinho, sem precisar da reposição. Então era isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no meu canal, dar o seu like, colocar aqui os comentários e também me seguir lá nas minhas redes sociais, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo!